vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, Momento de Reflexão. Muito bem, queridos, por mais uma vez nós chegamos ao momento de reflexão. Aquele momento onde você para o que está fazendo um pouco para ouvir o que Deus tem para dizer para você. E hoje eu tenho uma ilustração muito linda, intitulada como A Piscina e a Cruz. Conta-se a história que um excelente nadador tinha o costume de correr até a água e molhar somente o dedão do pé antes de qualquer mergulho. Então alguém muito intrigado com aquele comportamento foi até o nadador e perguntou por que razão daquele hábito de molhar a ponta dos pés, o dedo, antes de qualquer mergulho. Então o nadador sorriu e respondeu: olha, há alguns anos, numa certa noite perdi o sono e fui à piscina para nadar. E então, como já costumava estar ali, não acendi a luz, pois a luz da lua brilhava muito. E então, quando eu estava no trampolim, uma altura considerável, eu vi a minha sombra na parede, na frente do trampolim. Eu estava com os braços abertos para pular, mas a sombra da lua que refletia, a luz da lua que refletia e fazia sombra na parede, com a minha imagem de braços abertos, formava uma imagem muito significativa para mim e magnífica da cruz. Então, naquele dia, em vez de eu saltar, fiquei ali parado, contemplando aquela bela imagem. Foi nesse momento, então, que eu pensei na cruz de Cristo, em todo o seu significado. Na verdade, assim, eu não era nem cristão, mas quando criança, aprendi que Jesus tinha morrido para me salvar. Foi aí então que eu me sentei no trampolim e fiquei ali por um bom tempo. Enquanto todos aqueles ensinamentos do tempo de criança me vinham à mente sobre Jesus, sobre o seu preço, sobre sua cruz. Olha, eu não fiquei ali não sei quanto tempo sentado naquele trampolim ali parado. Mas ao final, eu estava tão em paz comigo e com Deus, que então desci do trampolim pelas escadas e resolvi apenas tomar um gostoso banho. Quando desci, para o meu assombro, descobri que naquela tarde haviam esvaziado a piscina. Naquela noite, a cruz de Cristo me salvou 2 vezes. Me salvou de uma morte física e me salvou de uma morte espiritual. Porque daquele dia em diante, eu aceitei a Jesus e com Ele caminho até hoje. Com isso e por isso, que todos os dias, quando eu vou mergulhar ou quando eu vou nadar, eu venho à beira da piscina e molho a ponta do meu pé antes de qualquer salto. Deus me ensinou a viver. Muito bem, queridos. Estamos em mais uma reflexão, mais uma ilustração. E hoje eu quero falar sobre livramentos. Quero falar de um Deus que dá livramento ao seu povo. De um Deus que mesmo que a gente não veja, Ele nos dá livramento. Todos nós temos livramentos em nossas vidas.
livramentos de morte, livramentos que o Senhor nos deu para que pudesse cumprir em nós a sua promessa. Eu não sei você, mas eu tenho alguns livramentos da minha vida, mesmo antes de ter Cristo, que hoje, como servo de Deus, eu só entendo que daqueles dias de livramento, foi Deus que me deu livramento, porque era impossível eu sair vivo daquelas situações. E eu só saí vivo para viver o que eu vivo hoje, que é servir a Cristo e ser um instrumento do Senhor. Se você não for alguém que Deus não tem propósito, para que motivo Deus daria livramento? Então quero dizer para você uma coisa: se você fizer uma autoanálise da sua vida, seja ela já cristã ou não, eu lhe pergunto, quantas vezes o Senhor te livrou da morte? Talvez você foi livrada num leito de um hospital. Talvez você foi livrado de uma bala, de um tiroteio, de uma perseguição. Eu não sei onde minha voz está chegando e quantas vidas, eu só sei de uma coisa. A certeza que eu tenho em meu coração é que você, muitos de vocês que estão me ouvindo nessa hora, já tiveram livramentos de Deus. Livramentos que hoje a gente entende. E quero que você entenda, foi porque Deus tinha um projeto na sua vida. E se você hoje não vive o projeto de Deus, é porque você ainda não entendeu que se Deus te guardou, se Deus não deixou você ir, é que aquilo que você viveu e que você foi livre, foi liberto, teve o livramento, é porque você é alguém tão especial para Deus e que Deus quer te usar como ferramenta nessa terra. Você não tem noção do quanto Deus nos guarda. Eu queria falar nessa hora, eu não gosto de falar muito, mas vamos lá, né? Eu não queria falar, mas vamos falar. Eu tô aqui para falar da minha vida também, por que não? Minha vida é um exemplo, tem que ser. E eu me lembro de um livramento, enquanto eu já li isso aqui, eu já falei algumas vezes, eu não sei se aqui no rádio, mas eu me lembro de uma vez que eu não servia a Jesus, eu deveria ter meus 18 anos. Eu trabalhava em Copacabana, eu sou carioca, todo mundo sabe. Eu morava em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e trabalhava em Copacabana. Eu era office boy. Office boy, para quem não sabe, hoje é motoboy. Antigamente não tinha motoboy, era office boy. E ali em Copacabana eu trabalhava numa imobiliária que eu entregava todo mês os boletos para o pagamento dos aluguéis, dos condomínios que a gente administrava. E eu era esse rapaz dessas entregas, de fazer os bancos, aquelas coisas todas. E no dia daquela entrega dos boletos dos aluguéis, eu conhecia já todas as ruas de Copacabana, conheço até hoje, graças a Deus. E eu antecipei o serviço para poder descansar, coisa de funcionário que não seja o seu caso hoje. Mas eu falei, vou adiantar o serviço e vou depois sentar no lugar e descansar, mossegar, na verdade, a palavra foi essa. Para mossegar. E aquele dia eu adiantei meu serviço, dei um trampo, dei um ralo cedo, correndo para lá e para cá, entreguei tudo para. Só que Copacabana, para quem conhece, quem não conhece, vou tentar desenhar, e para quem conhece vai saber do que eu vou falar. Eu comecei pela Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth é a entrada de Copacabana, bem dizer, para quem vem de Botafogo. E eu peguei pela Rainha Elizabeth e fui embora até o final, até chegar lá no posto 6, que é o final de Copacabana, que é divisa com Ipanema. E entre Copacabana e Ipanema, nessa divisa, beirando a praia, tem um lugar chamado Pedra do Arpoador. Pedra do Arpoador é um lugar lindo do Rio de Janeiro. Indico você ir lá, é um mirante na beira do mar. É uma pedra linda na beira do mar que você vai lá e vê o marzão aberto. E eu gostava muito de ficar ali na Pedra do Arpoador, passando tempo, meditando, ficando ali. Então eu antecipei meu trabalho e falei, vou sentar na pedra e vou ficar lá na Pedra do Arpoador, vendo o mar, aquela coisa linda, com o Walkman no ouvido, aquela coisa toda. E naquele dia eu fiz tudo isso. E fui lá para a Pedra do Arpoador, sentar na Pedra do Arpoador. E fui chegando para mais perto da água. Tirei o sapato, calçadinhos eu estava, tirei o sapato e tal. Aquele sapatinho para fora. Botei o pé ali um pouquinho perto da água. E fiquei ali. Aí veio um rapaz, que eu nunca tinha visto na minha vida, obviamente. E disse assim, olha, ô menino,
É perigoso aí onde você está. É perigoso aí, viu? O mar estava até tranquilo naquele dia. É perigoso onde você está. E eu falei pra ele, rapaz, fica tranquilo que eu sou carioca, eu sei nadar, nadado no mar, nado na praia direto aí. Na minha concepção, o mar estava tranquilo. Conclusão da história, aquele homem então falou comigo, foi embora e eu fiquei ali. E de repente, amigos, veio uma onda muito forte, bateu na pedra. Eu estava numa quina e a onda bateu dos dois lados da pedra e subiu aquela onda para cima muito forte e caiu como um chuveiro, mas um chuveiro muito forte. Pensa num chuveiro muito forte que me balançou na pedra e me fez escorregar. Quando eu comecei a escorregar, fui descendo, caí dentro do mar. Para muita gente normal, cair dentro do mar, mas só que ali, bem dizer, já é um mar aberto. E aquele dia era proibido o banho, porque o mar estava de ressaca, eu não sabia. Para mim estava calmo. E eu falei, eu sei nadar, eu vou começar a nadar. E comecei a nadar, mas só que calça jeans, camisa, começou tudo isso a pesar. E quando eu olhei para a pedra, eu dava abraçado, em vez do meu corpo ir para frente, meu corpo estava indo para trás, indo para mais fundo do mar. E eu falei, meu Deus, agora ficou ruim. E eu comecei a bater os braços e pernas para tentar sair dali. E eu comecei a me apavorar e me desesperar. E ali eu comecei a perceber que eu não saberia sair daquele lugar. E eu comecei a ver que eu não tinha como mais sair daquele mar. Alguém que já foi na Pedra do Arpoador sabe do que eu estou dizendo. Pode pegar pelo Google aí, Pedra do Arpoador, depois você pega lá no Google, você vai ver a ponta da pedra. E eu ali tentando nadar, e não conseguia. E eu comecei a desanimar, isso aí levou uns 10 minutos, e ninguém na pedra me vendo, ninguém viu que eu caí. Aquele dia estava sem ninguém. E eu pedindo, descendo, eu sei que uma hora eu desanimei. E eu lembrei de um amigo que tinha morrido afogado. E eu falei, assim que ele morreu, então é assim que eu vou morrer hoje. Eu me lembro como se fosse o dia de hoje. E eu comecei a descer, eu não tinha Cristo, não servia a Cristo, não era cristão. E eu larguei o meu corpo e deixei o meu corpo descendo pela água. E o meu corpo continuou descendo para o fundo. E eu já estava entregando os pontos e decidi morrer naquele dia. Porque eu não saberia sair dali. Mas algo dentro de mim muito forte, e hoje eu sei quem foi, que disse, tenta até o último fôlego da sua vida. E eu puxei com força e subi, e quando eu subi no alto eu gritei, socorro, e não tinha ninguém. E eu gritava, socorro, e não tinha ninguém. E aquela água salgada no rosto, na boca, já secando a garganta, e não veio ninguém para me socorrer. E eu gritei mais uma vez, socorro, e quando eu vi, tinha um único homem lá no ponto da pedra, lá no alto da Pedra do Arpoador, lá na ponta. Eu gritei, pelo amor de Deus, me socorre, e descendo. E subi aquele mar, já muita água na cara, o mar já estava violento. E aquele homem que eu gritei socorro não estava mais na pedra, sumiu. Aquele homem sumiu e eu falava, meu Deus, agora eu vou morrer. E eu comecei a descer e subia, descer e as forças foram acabando. Até que, depois de uns 15 a 20 minutos nesse sufoco, quase morrendo, veio lá no Rio a gente chama de guarda-vida, um salva-vida. E ele veio e pulou da pedra e pulou em minha direção com a boia. E me disse, você sabe nadar? Eu falei, mais ou menos, mas eu tô sem força, eu tô perdendo as forças. Eu falei, me tira daqui. Ele falou, a gente não pode sair daqui. Não tem como sair daqui. Se a gente for pra pedra, o mar vai jogar a gente na pedra, a gente vai morrer na pedra. E não tem como sair da praia, porque o mar não tá deixando sair na praia. A praia do lado chama a Praia do Diabo, se eu não me engano, tá lá até hoje. A Praia do Diabo é uma prainha pequena, não tem como você sair pela Praia do Diabo. E eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, vamos pro meio, e começou a me levar para mais fundo. Eu falei, meu Deus, por favor, me tira daqui. Ele falou, fica quieto, se acalma. A gente tem que esperar o águia chegar. Até então não sabia o que era águia. A águia chegar, que águia é essa? E ficamos ali. Isso, irmão, já durou umas meia hora nesse sufoco, nesse terror, nesse pavor. E eu tava já meio que apagando, ele batia na minha cara, falava, acorda, não dorme. E eu tava perdendo as forças e eu tava apagando.
Eu só me lembro vagamente que chegou, a águia obviamente era um helicóptero, chegou aquela cesta, e aquela cesta veio, eu já estava apagando, eu só me lembro daquele negócio me pegando por baixo, pegando meus pés, eu apagado. Quando eu abri o olho, eu já estava em cima daquela cesta, já no helicóptero em cima, sendo arrastado pelo helicóptero e sendo colocado na beira da praia. E ali, na beira daquela praia ali, eu desci, comecei a botar aquela água toda para fora e fui fazer um boletim de ocorrência. E aquele homem disse assim: você sabe que dia foi hoje? Falei: hoje é dia 22 de novembro. Ele pôs bem. Hoje, dia 22 de novembro, se eu não me engano, de 97, 98. Hoje foi o dia do seu nascimento. Eu falei: não, nasci em 26 de setembro. Ele falou: não, hoje você nasceu de novo. Ele mostrou as placas na beira da praia e disse: olha, hoje estava impróprio para banho por causa da violência do mar. Ninguém podia entrar, nem o guarda-vida que pulou lá, ele poderia ter pulado para te salvar. Ele fez algo que não poderia ter feito, porque nem ele poderia, porque ele correu risco de vida quando pulou para te salvar. E ali eu comecei a chorar e fui para casa bem abalado. Aquele dia foi muito terrível. Eu sonhei, passei a noite sonhando com aquilo tudo, aquele trauma que eu fiquei. Mas os anos se passaram e eu aceitei Jesus. E depois que eu aceitei Jesus, eu voltei à pedra do arpoador. E a única coisa que eu tive que fazer naquela pedra foi agradecer a Deus por ter me dado vida. Mesmo sem eu ser cristão, Deus já tinha uma obra na minha vida. Eu voltei na pedra, eu já era pastor. E eu entendi que naquele dia, se o Giovanni morresse, o pastor Giovanni não existiria hoje. Mas como Deus tinha um propósito na vida do pastor Giovanni, ele decidiu dar uma chance ao Giovanni. É sobre isso que eu estou dizendo com você hoje. Se Deus não tivesse propósito na sua vida, você já estava morto em muitas vezes da sua vida. Essa é um pouco da minha história. E se eu for contar inúmeras outras livramentos, mas esse, até hoje, às vezes eu me pego a pensar nesse livramento e eu falo: meu Deus, aquele dia não tinha jeito. Aquele dia não tinha jeito para mim, não tinha jeito. Eu sei do que eu estou falando, só quem passou o que eu passei sabe do que está falando. E aquele dia não tinha jeito, aos olhos humanos naquele dia não tinha jeito. Mas Deus me deu um jeito, porque Ele me amava e porque Ele queria me usar. Então quero dizer uma coisa para você: Deus te ama tanto, Deus te ama tanto, que Ele sempre vai dar um jeito de te mostrar a salvação. Ele sempre vai tentar mandar sinais de amor por você. Ele sempre vai tentar dizer alguma coisa para que você possa ser livre. Eu conheço uma irmãzinha nossa, a irmã do Coque, sabe aquela irmã do Coque? E a gente carrega ela no carro, sempre carregava na igreja, ia no carro com a gente, e eu falava: puxa vida, entrei na rua errada, era para entrar na outra rua. Ai meu Deus, ela: calma, pastor, fique em paz, pastor. Falei: mas a rua é errada, irmão, agora tem que dar a volta lá embaixo. Falei assim: não, pastor, é livramento, viu? Se você não entrou ali é porque Deus não queria que você entrasse ali. Deus está dando livramento. E eu ficava quieto e falava: é verdade, irmã Dita. Às vezes Deus está dando livramento e a gente está murmurando. Às vezes você perdeu o ônibus e está reclamando porque perdeu o ônibus passou e não te pegou, quem sabe foi o livramento. Perdeu a hora e está reclamando, quem sabe a hora que você perdeu você estava ganhando a vida. Quem sabe saiu mais tarde do trabalho, quem sabe você não conseguiu sair de casa hoje, quem sabe você não sabe, mas Deus está dando livramento para você porque Ele te ama. Tem coisas que a gente não entende. Até mesmo eu quero falar para você que tem aquele filho guardado, aquele filho que está preso, aquele ente que: ah, pastor, meu filho foi preso. Quando me dizem está preso, minha irmã, antigamente eu dizia muito isso, falava que Deus guardou, porque se ficasse na rua talvez estava morto. Às vezes está preso na cadeia, às vezes está guardado com vida, infelizmente, do que morto. Enfim, queridos, a reflexão de hoje é essa. Deus tem tantos livramentos e é sobre isso que eu quero falar para terminar. Eu queria que você fizesse uma autoanálise na sua vida agora, se você pode, se é que pode. E olha dentro da sua história.
Quantas foram as vezes, ou qual foi a vez que o Senhor já livrou você de um acidente? Que o Senhor livrou você de um incidente? Que o Senhor livrou você de algo pior? Sabe por quê? Não é só porque Ele te ama e porque Ele queria que você vivesse mais. É simplesmente pelo fato dele quer ter você como ferramenta, como instrumento, como alguém dele. E se alguma vez Ele fez isso com você e hoje você negligencia a adoração a Ele, você negligencia ser dele, desculpe falar, você está sendo egoísta. Está sendo egoísta, meu irmão, em achar e pensar em viver só para você e a sua vida. Você não acha que não está na hora e no tempo de viver mais para Deus? De ser mais de Deus, de doar-se para Deus, doar a sua vida, os dons, os talentos que Deus te deu, será que não está na hora de botar em prática? Quantas pessoas eu falo agora que está enterrado com os seus dons, seus talentos? Talvez você ajudava na igreja, cantava na igreja, pregava na igreja, não faz mais nada. Está aí parado, emborcado, vaso emborcado, não entra azeite. Vaso de boca para baixo, não tem como Deus trabalhar, não tem como Deus agir. Então Deus hoje está usando a minha voz para dizer assim: minha amiga, meu irmão, minha amada, minha irmã, é tempo de você entender que Ele te livrou. Não foi para você dizer, eu vivo um pouco mais. Ele te livrou porque Ele quer que você viva para Ele. Ele quer que você seja dele e Ele seu. Se era para estar morta, se era para estar morto, você está me ouvindo agora. Mas você está viva porque Ele te amou, porque Ele deu misericórdia, Ele quer usar você, porque Ele sabe dos dons e talentos e capacidades que você tem. Mas você está sendo egoísta, pensando em você, querendo ganhar a vida só para você e esquecendo de Deus, achando que você indo para o culto uma vez ou outra é o suficiente. O quanto você glorifica a Deus com aquilo que Ele te deu, que é a própria vida. O quanto a sua vida serve para a glória de Deus, o quanto a sua vida serve. Pastor, eu preciso glorificar a Deus com a minha vida. Claro! Eu, Giovanni Nunes, é por isso que eu estou aqui hoje. Eu estou aqui para glorificar a Deus com a minha vida. Se Ele me deu vida, essa vida que está aqui não é minha mais. O apóstolo Paulo disse, eu não vivo mais para mim, Cristo vive em mim. Então essa vida é dele, esse corpo é dele, tudo é dele. Ele salvou, guardou isso aqui para Ele. Senão Ele deixava já morrer lá atrás. Deixava morrer nos tráficos do Rio de Janeiro, nas madrugadas que só Deus sabe que eu passei. Deixar morrer naquela pedra daquele arpoador. Mas Ele foi lá, mesmo sem eu entender quem Ele era, e me deu livramento. Mesmo sem eu saber quem Ele era, Ele deu-me livramento. E hoje eu sei que aquele livramento foi para a glória do nome dEle. E aquele Giovanni que morreu lá, porque para mim aquele dia foi um dia de um novo nascimento. Nasceu para servir ao Rei. Nasceu para servir ao Rei, nasceu para ser do Rei. Ainda que eu viva a minha vida, mas Cristo vive em mim. E é isso que eu quero dizer para você. Você pode viver a sua vida, mas viver a sua vida com Cristo vivendo em você, sendo ferramenta, sendo instrumento, sendo alguém de Deus, sendo alguém mais entregue a Deus, mais grato a Deus, alguém mais integral a Deus. Não tenho mais tempo, acabou a hora. Está dizendo aqui que já acabou meu tempo. Que o Deus de Israel te abençoe e te guarde. Que o Senhor te alcance o teu coração e você possa entender que você precisa se quebrantar. Porque Deus te deu livramento. Não foi para você, foi por Ele. Deus te ama. Deus te quer. E talvez ainda que você diga que você não é nada, que não pode nada. Se você não fosse nada e não podia nada, você teria morrido naquele nascimento. Mas se até no nascimento você vingou e está vivo até hoje, é porque você tem alguma coisa que agrada a Deus e que interessa a Deus. Eu me lembro do apóstolo Paulo quando Ananias disse, Senhor, ele é matador de crente, Senhor. Ele persegue nós. Ele é isso, ele é aquilo. E o Senhor disse assim, meu filho, não importa. O que importa para mim é que ele é vaso de valor. Então não importa quem você foi. Não importa o que você fez,
Não importa quem você é, não importa com quantos homens você deitou, com quantas vidas você matou, com quantos você... O que importa é se você se arrepender e quiser ser dele. E se você quiser ser dele, ele também quer ser seu. Se você quiser ser boca dele, ele quer usar a sua boca. Se você quiser ser mão profética, ele quer ser ele quer usar a sua mão como bênção para as pessoas. Receba essa palavra. Receba essa palavra e seja aquele que na sua vida externa a gratidão ao Eterno. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço, fique na paz. Esse é um momento de reflexão. Sou o pastor Giovanni Nunes. Até a próxima. Se você quer receber essa mensagem e muitas outras, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Não é um grupo de bate-papo, lembrando sempre, não é um grupo de bate-papo, é um grupo do WhatsApp da nossa rádio. Grupo de WhatsApp do meu ministério, onde as pessoas entram. Para você entrar é só você ir lá no aplicativo Rádio Pleno Louvor, Rádio Pleno Louvor na Play Store. Você baixa o aplicativo, vai em menu, no menu tem grupo de ministração e você entra no grupo de ministração. Aí você entra pelo grupo lá e você já entra pelo WhatsApp do nosso grupo, pelo nosso aplicativo. No aplicativo da rádio tem o grupo lá de ministração, você entra com o seu WhatsApp por lá. E você recebe de segunda a sexta-feira diariamente conteúdos como esse, gotas da palavra de Deus e sempre uma visita minha. E você também recebe todas as informações das nossas lives, dos nossos cultos, para você ser abençoado. Faça isso e seja abençoado. Esse é um momento de reflexão, sou o pastor Giovanni Nunes. Até a próxima, graça e paz. Shalom.